Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. O Banco da Amazônia é a principal instituição financeira federal de desenvolvimento da região amazônica. Criada há mais de 80 anos, ela finalizou aí o ano de 2022 com um lucro de mais de R$ 1 bilhão. E para a gente falar sobre esses resultados, também sobre projetos para o futuro, o JR Business tem o prazer de receber hoje o presidente do banco, que é o seu Valdecir Tozzi. Seja muito bem-vindo, seu Valdecir. Prazer é todo nosso estar aqui na Record e falar um pouquinho do banco, falar um pouquinho da nossa região tão rica, região amazônica. Prazer receber o senhor. Antes do nosso bate-papo, vale lembrar que toda terça-feira tem um novo episódio do JR Business que você já sabe, né? Pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record. Seu Valdecir, vamos começar falando um pouco sobre a história do banco. O banco foi criado num contexto histórico importante ali na Segunda Guerra Mundial e com o nome de Banco da Borracha. Mais de 80 anos depois, isso mudou. Ele já não é mais só um incentivador da produção de borracha. Gostaria que o senhor falasse sobre o foco do banco e também sobre os valores do banco também. Interessante essa história do banco, porque o banco surgiu durante uma Segunda Guerra Mundial para fornecer e comprar a borracha da Amazônia para os aliados, né? Então, tanto que parte do capital do banco era do governo americano, justamente para incentivar isso. Em 1950 mudamos para o Banco de Crédito da Amazônia e aí, a partir daí, a gente passou a adotar principalmente soluções de desenvolvimento sustentável para aquela região amazônica, né? Então, a região amazônica ela é muito ampla. Em 1988, a gente teve um grande aliado que foi o FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento, que deu uma injeção de recursos mais baratos para o banco operar com os empreendedores. O Banco da Amazônia tem esse foco, né? Ser um banco de empreendedores. Nosso foco não é a população em geral, não é o assalariado em si, mas sim aquele que quer empreender, aquele que quer montar o seu negócio próprio, seja ele urbano ou seja ele um produtor rural. Então esse é o principal cliente do Banco da Amazônia hoje. Bom, 2022, como a gente começou o programa dizendo, foi um ano muito bom para o banco, né? Um lucro aí de mais de R$ 1 bilhão. Gostaria que o senhor contasse para a gente quais foram os destaques aí desse ano. O resultado em si, ela não se constrói num único ano, né? Ele se constrói com um passo a passo. Então, eu costumo dizer que uma estatal, ela tem que ter no mínimo duas características. Ela precisa ser obrigatoriamente eficiente. Então, foi nesse sentido que a gente pensou em redução de despesas, em maximização dos resultados, em assumir mais riscos em alguns momentos e equilibrar as carteiras de crédito do banco. Então, o banco tem uma carteira de crédito voltado muito para os mini e pequenos, que é uma carteira que tem um risco mais elevado, isso é normal no mercado financeiro, e você trabalha com a carteira de agro e uma carteira de infraestrutura que tem um risco menor. Então, você equilibrando essas carteiras para que o banco pudesse ter mais resultados, reduzindo também a parte de despesa, sendo muito eficiente, demonstrando cada ponto. Então, você trabalha com a eficiência. E, por outro lado, você tem que ser relevante para a sociedade. Uma estatal, ela precisa obrigatoriamente cumprir o seu papel de desenvolvimento, né? No caso do Banco da Amazônia, de financiar empreendedores que prezam para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esse é o foco. Se você não presta esse funcionamento, a eficiência eu vou olhar nos resultados, seja no volume de aplicação, seja em quantidade de atendimentos, de pessoas e financiamentos concedidos, mas a relevância, quem vai olhar e vai destacar, são a sociedade da Amazônia, a quem nós estamos servindo, que vai dizer se essa estatal é boa, se essa estatal merece continuar sendo um estatal ou não precisamos nessa estatal. Eu acho que isso tem que ficar claro em cada administrador de uma estatal, né? Porque isso faz parte do nosso papel como gestor de estatal. Quero destacar um ponto que o senhor falou, que o resultado ele não aparece de uma hora para outra, ele vem sendo construído ao longo dos anos. Só que se a gente olhar 2022 em relação a 2021, houve aí um crescimento de 51% no lucro do banco. O que aconteceu nesse período especificamente? O que nós falamos desse crescimento é porque quando a gente assumiu a presidência do banco em 2018, o banco tinha um lucro de 109 milhões, né? Então, a partir dali, a gente começou a construir o resultado. No ano seguinte foi 279, depois 259, depois
737 e depois 1 bilhão. Então, ou seja, por isso que a construção desta carteira de clientes, né? Então, eles tinham anteriormente uma carteira de 11 bi, hoje nós temos uma carteira de 42 bilhões de reais. Então, você cresceu a sua carteira com qualidade. Você saiu de uma carteira que tinha uma inadimplência de 4, 5% para uma carteira que tem uma inadimplência de 1,5%. Né? Então, isso é que formou o resultado do banco. Especificamente, em 2022, a gente colheu o que a gente vinha plantando nesses últimos anos. Né? Então, como banco, você cresce com a carteira. Né? Você forma uma carteira, essa carteira ela vai gerar resultados com juros e pagamentos que vão acontecendo. Então, deve continuar essa ascendente se tudo ocorrer dentro dos padrões e dentro do planejamento que a gente vem fazendo para o banco. Falando especificamente sobre os valores do banco, o banco investe em pesquisa científica. Por que essa área é importante? Por que investir nela? Bom, basicamente, a gente está numa região extremamente rica, né? Mas aí quando você vai olhar quem está no setor privado lá apoiando, por exemplo, você tem pouquíssimas indústrias de fármaco instaladas na Amazônia. Muito se fala da Amazônia, no potencial de biodiversidade, no potencial de bioeconomia da Amazônia, mas quando você vai na prática para verificar quais são as empresas multinacionais ou grandes empresas mundiais de medicamento que vão e instalam, e isso que seria o ideal para a Amazônia, né? Você estar lá, um centro de pesquisa da Google, um centro de pesquisa da Amazon, um centro de pesquisa de uma grande indústria farmacêutica alemã e tal. Isso seria uma ajuda importante, determinante para a Amazônia e para o povo da Amazônia. Só que isso não acontece. Então, por isso, nós que estamos lá localmente, né, e sentimos na pele o sofrimento do povo da Amazônia, a gente tem que cumprir a nossa etapa. E por isso que a gente apoia a pesquisa, a inovação, fazemos editais de pesquisa. O ano passado foram 2,5 milhões em editais de pesquisa. E aí quando você vai ver quem foram as empresas e as pessoas que estavam lá selecionadas, era Embrapa, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Amazonas, são os institutos locais que estão lá pesquisando. A gente gostaria muito que essa visão da Amazônia viesse como investimento para a Amazônia. Então, o banco tem tentado estimular que os bancos internacionais, que as empresas internacionais não só falem assim, não vou comprar da Amazônia onde está destruído, onde está desmatado. Pelo contrário, criem opções para essas 35 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Isso é o que a gente, na Amazônia, e eu estou na Amazônia há quase 40 anos, gostaria que essas empresas, que esses institutos, e nós, como uma empresa estatal lá naquela região, estamos fazendo e tentando buscar a nossa parte nesse quinhão de ajuda para a região. É um comprometimento social, né? Com certeza. Agora, uma curiosidade, a sede do banco fica em Belém, né? Não em Manaus. Fica em Belém. Fica em Belém, no Pará. Belém é o portal da Amazônia, né? Ou seja, é a cidade de entrada da Amazônia, a principal cidade, né? A capital de entrada na Amazônia. E por isso que a sede ficou lá, muito por causa daquela história ainda do Banco da Borracha. Então, ou seja, toda a borracha que era coletada lá desde o Acre, Amazonas, era transportada até Belém e de lá encaminhada para os Estados Unidos, para os aliados durante a Segunda Guerra. Então, por isso que a sede acabou ficando em Belém, apesar que Belém e Manaus são tudo a mesma Amazônia, uma característica muito semelhante. Quando a gente pensa em bancos tradicionais nos dias de hoje, a gente não tem como desvincular do desafio que tem sido, aí nos últimos anos, a concorrência com os bancos digitais, as fintechs. Como o Banco da Amazônia enxerga esse segmento? Eu acho que o mercado em si, financeiro, ele vem passando por umas mudanças muito grandes. O mercado financeiro brasileiro ele é um dos mais modernos do mundo. Então, essa competição ela já existe há muitos anos. O que nós, do Banco da Amazônia, tentamos fazer é sermos experts naquilo que nós temos de mais relevante. O que nós temos de mais relevante é justamente o financiamento de fomento para as atividades produtivas da região.
E isso as fintechs não vão fazer e não estão fazendo e não é pretensão delas fazer, porque isso não gera tanto resultado quanto você fornecer cartão de crédito, quando você fornecer cheque especial, quando você fornecer empréstimo pessoal. As fintechs, eu acho que ela tem um papel importante na bancarização que aconteceu, na facilitação do acesso a meios de pagamento. Isso eu não tiro o mérito das fintechs. Agora, só que agora ela tem que entrar justamente na parte mais complexa do banco, que é emprestar. E emprestar para fomento, emprestar para empreendedor que vai pagar em 12 anos, emprestar para um informal, como nós emprestamos para um batedor de açaí, para um vendedor de fruta, que não tem comprovação, é uma outra história, é um outro mercado, e aí requer um pouquinho mais de experiência, que eu acredito que até poderão surgir durante o tempo, mas ainda eu acho que está bem e não é o foco hoje das fintechs. Eu acho que o foco das fintechs é fazer escala, né? Agora os momentos é fazer escala, você ter um maior número de contas correntes, maior número de informação para depois fazer o movimento. Mas eu acho que teve uma importância muito grande no processo de bancarização. Agora, o Banco da Amazônia tem 118 agências físicas, né, mas está com um projeto aí de mudança no modelo de atendimento. Quais serão essas mudanças e o que já está sendo colocado em prática? Bem, nós somos um banco médio. Bancos médios precisam ter um foco específico. Ele não pode olhar para o universo de oportunidades e falar, quero abraçar tudo, né? Eu brinco que é igual você ir numa festa cheia de mulheres e aí você querer abraçar todas as mulheres. Ou uma mulher querer abraçar todos os homens, né? Então, você tem que ter um foco específico. Qual é o nicho de mercado? O nosso nicho de mercado são os empreendedores. Então, a gente vai para este nicho de mercado. E a gente tem mudado as nossas agências. Quando a gente percebe qual é uma agência que precisa ter dinheiro físico, e a gente está tentando introduzir as agências e escritório, que é o nosso Baza Negócios. Isso traz um benefício para a Amazônia, porque primeiro você cria uma cultura do não financeiro, que é muito mais seguro. Você maximiza o resultado, eu não vou precisar de uma agência tão grande, eu não vou precisar de cofre, eu não vou precisar de vigilante, eu não vou precisar de sistema antifurto, porque não vai ter o dinheiro lá. Vai ter o empréstimo, vai ter o financiamento, vai ter abertura de conta, vai ter seguro, vai ter produtos, mas eu não preciso ter o dinheiro. Eu tenho o Pix, eu tenho um caixa terceirizado, seja de um banco 24 horas, seja de um outro parceiro, que vai ter lá se ele quiser sacar, ou ele pode sacar numa farmácia através do Pix Troco ou do Pix Saque. Então, ou seja, tem outras formas de eu atender esse cliente sem onerar o Banco da Amazônia. Então, com isso eu vou poder abrir agências, como a gente está abrindo novas agências, em cidades que teoricamente para um banco de fomento não conseguiria, porque o custo de transporte de valores, de vigilância, de cofre, ficaria muito caro e aí você não viabilizaria, né? E a gente tem que manter aquele papel, o equilíbrio, né, aqui entre banco, que tem que dar resultado, que tem capital, que tem risco, e, por outro lado, o social, um banco público, um banco estatal, que tem que emprestar, muitas vezes, para um segmento que os outros bancos não querem para atender. Então, fazer esse equilíbrio é a fórmula que a gente acha adequada para o banco. Tem um projeto de vocês que é muito bacana, mas primeiro eu vou chamar a atenção para um dado. É uma pesquisa da Serasa que mostra que só 4,4% das empresas lideradas por mulheres estão na região norte do país. Pensando justamente nisso, para mudar esse cenário, vocês criaram um projeto Amazônia para Elas, que é muito bacana, né? Gostaria que o senhor contasse para a gente como funciona. Bem, o Amazônia para Elas é assim, a gente tenta estimular a mulher empreendedora, né? As mulheres que são líderes de casa, né, são chefes de família na Amazônia, são mais de 44%, que são as donas de casa, né, que determina a principal fonte de renda da família. Então, estas famílias, né, e essas donas de casa, essas empreendedoras, elas precisam de um estímulo, né? E muitas vezes elas não têm esse estímulo no mercado normal e a gente fornece esse estímulo com taxas diferenciadas. Então, por exemplo, se uma empresa por mulheres, ela tem uma taxa mais baixa, tem um prazo de carência maior, é mais fácil ela tomar. Até porque a inadimplência, e nós já fizemos isso, ela ficou menor
com as empresas mulheres ou com as empreendedoras mulheres tomando o capital. Então, isso gerou um fator positivo para o banco continuar com esse programa do Amazônia Delas e expandir esse programa com mais linhas especificamente para as mulheres empreendedoras. Vou pegar então aquele gancho na última resposta do senhor. A gente viu que em fevereiro mais de 70 milhões de brasileiros estavam inadimplentes. Como o banco enxerga esse problema no país? Esse é um problema muito complexo, que é provocado por várias questões. Há uma questão que a gente vem trabalhando, que todo o mercado financeiro, mas o banco fazendo um processo muito grande, que é o processo de educação financeira. Eu acho que a educação financeira ela tem que existir desde a base escolar, né? Porque esse é o primeiro passo, né? Porque você saber exatamente, muitas vezes o empreendedor ele toma o crédito não pelo juro, mas sim pela parcela que se encaixa dentro do orçamento familiar dele. E isso, às vezes, é uma grande armadilha, principalmente porque ele toma juros muito altos por um prazo muito longo. E isso acontece muito no mercado financeiro. O Banco da Amazônia, o que ele vem atuando? Vem atuando muito nessa questão da educação financeira e também em juros e encargos menores, né? Você tem que trabalhar no contrafluxo. Você, como um banco estatal, você tem que trabalhar no contrafluxo. O mercado privado, nesse primeiro trimestre, puxou o freio e falou, olha, tem muita inadimplência, nós não vamos entrar, está muito complicado e se todos os bancos fizerem isso, isso será péssimo para o país já está numa expectativa de crescimento de PIB muito baixo, então você tem que fazer esse contrafluxo para auxiliar mesmo esses que estão com algum problema na Serasa, com algum problema no SPC, puderem se retornar ao mercado, né? Então o banco, principalmente para os informais, né, com o programa Amazônia Florescer, e o governo federal está querendo lançar outros programas de microcrédito com fundo de aval, para que permita que esses que estão com uma restrição, o banco possa emprestar mesmo para esse que tem a restrição, né? Abrindo um leque com taxas menores do que aquela que ele está lá, para que ele possa trocar, né, aquele cheque especial por uma dívida menor, um empréstimo pessoal com taxas mais altas, por um empréstimo pessoal de uma taxa mais adequada, principalmente porque vai ter um fundo garantidor, e isso vai permitir que o banco financeiramente possa também fornecer uma taxa menor. Então, acho que o caminho para a questão do endividamento bancário das famílias passa por essa questão educacional, antes até mesmo de você discutir que a taxa de juros está alta e tal, eu acho que passa primeiro por o processo educacional. A questão de taxa de juros envolve outros fatores que não é tão simples de explicar, principalmente para a população. Então, eu acho que você fazendo uma boa educação financeira, sabendo equilibrar suas contas e fazendo uma troca do seu endividamento, aproveitando essas oportunidades que são dadas pelos bancos públicos, como o Banco da Amazônia, e trocar essas taxas e partir por um endividamento menor, ou pelo menos com uma taxa menor, é uma solução para essas famílias que estão passando por esse período complicado. A gente tem percebido, né, aqui no JR Business, principalmente quando a gente conversa, né, com instituições financeiras, essa preocupação com a educação financeira. A gente vê iniciativas muito importantes, porém pontuais, como de bancos, né, instituições financeiras em geral. O senhor acredita numa mudança geral? Porque daí precisaria ser algo aí de política pública mesmo, de repente. Eu entendo que sim. Eu acho que cabe, da mesma forma que lá atrás tinha outras matérias, né, dentro da grade curricular, por que não colocar a educação financeira desde o primário? Por que não colocar como é que custa, como é que calcula os juros? O brasileiro é muito bom de matemática para algumas coisas, mas para outras não. Então é importante que ele saiba dessas questões matemáticas, dessas questões de custo, dele saber equilibrar as finanças públicas, desde uma questão simples, né? Ou seja, leva uma criança num supermercado e vê, olha, você vai comprar esse produto ou esse produto. Aí ela tem que olhar qual a quantidade desse produto e o preço, qual é a quantidade e o preço, para comparar se o preço por grama desse é igual. Então isso é criar na criança, desde pequeno, uma cultura de olhar e de comparar, né? E de comprar aquilo que seja mais adequado dentro do orçamento dela.
Se a gente conseguisse colocar isso como uma política pública, eu tenho certeza que o Brasil ganharia bastante. A gente tem visto nos últimos anos a Amazônia se tornar cada vez mais uma preocupação do mundo, né? Exato. A gente está acompanhando aí a retomada do Fundo da Amazônia. Eu gostaria que o senhor explicasse o que o banco tem feito para ajudar a combater, por exemplo, o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal. Bem, primeiramente o banco ele estabelece algumas regras, né? Quando alguém vai tomar um crédito no banco, seja um produtor rural, seja uma indústria, o primeiro processo faz a conta, faz o cadastro. Na seguida, né, na sequência, ele faz uma análise socioambiental do empreendimento. É esse o primeiro passo. Então, o produtor rural quer tomar um financiamento, o banco vai analisar no mínimo 18 indicadores, que aí passa por desmatamento ilegal, passa por áreas de preservação permanente, se ele está em áreas próximas à área de assentamento, se ele está em áreas próximas de área indígena, se ele está em áreas próximas de áreas de florestas nativas. Então o banco faz essa análise. Só depois desse cheque, que passa por todos esses indicadores, é que ele passa para a etapa de análise de crédito. Vou dar um exemplo aqui de um produtor que ele estava construindo um silo na sua propriedade. Aí quando a fiscalização do banco chegou, ele foi lá mostrar todo orgulhoso o silo que estava sendo construído. Aí a fiscalização falou, de quem são os empregados que estão construindo? Ah, são terceirizados. Onde eles estão alojados? Aí foram lá ver um alojamento completamente sem condições, um alojamento completamente mal dimensionado para a quantidade, sem um adequado condicionamento. Era uma empresa terceirizada, não era responsabilidade direta do produtor, mas o banco falou, ou você regulariza isto, ou o banco não libera seu crédito. Aí ele teve que ir lá, buscar um container residência, colocar lá, instalar e fazer tudo para que o projeto seguisse. Então isso é uma consciência que é obrigatória, mas que gera neste produtor, nesse empreendedor, uma visão diferente. Espera aí, o banco está olhando isso, então não é porque eu terceirizei um trabalho que eu não vou ter que cuidar desses terceirizados como se meus funcionários fossem. Porque aí lá nos funcionários dele ele mostrava a casa, o ar-condicionado e tal, mas aí os terceirizados. Então tem muitas vezes que se preocupar mesmo com um detalhe que não está dentro do contrato, mas que o banco hoje fiscaliza não só por uma questão social, do socioambiental, mas também por uma questão de risco de crédito. Porque se ele tivesse uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, claro, teria problemas, ele poderia ter uma gravidade ainda maior do que simplesmente suspender até ele regularizar como o banco fez. O banco nem pode se eximir também dessa preocupação, né? Com certeza. Infelizmente, o tempo nosso está acabando, eu teria muitas outras perguntas para fazer para o senhor, mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria que o senhor contasse para a gente quais são as perspectivas aí do Banco da Amazônia para 2023. Bem, as nossas perspectivas são muito positivas, eu acho que o banco está terminando um primeiro quadrimestre, foi muito positivo, conseguimos aplicar quase mais de 4 bilhões de reais na economia da Amazônia, são mais de 30 mil financiamentos entre microcrédito e crédito para o produtor, para a infraestrutura. Eu acho que, por mais que passamos por um momento de instabilidade, né, entre até a definição política, os crashes de alguns bancos americanos que afeta, juros um pouco mais altos. Então, ainda olhando por esse aspecto, a gente vê um segundo semestre muito positivo para a Amazônia. A Amazônia em si, normalmente, ela cresce muito mais do que o Brasil. Quando o Brasil cresce 0,8, a Amazônia cresce 2, 3. Então, a gente espera um crescimento maior para a região amazônica e, consequentemente, o Banco da Amazônia participando ativamente com crédito de fomento para esses empreendedores da nossa maravilhosa região amazônica. Tá certo, muito obrigada, parabéns por todas as iniciativas, obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço. JR Business é o seu espaço para saber mais sobre negócios, conhecer trajetórias de sucesso. Toda terça-feira tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Então, curta, compartilhe. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada.